Homilia diária. Olá, minha família de oração, salve paz e que Deus te abençoe. Vamos agora meditar um pouquinho sobre a liturgia de hoje, mas antes uma oração. Oração a Nossa Senhora dos Remédios. Mãe Santíssima, Nossa Senhora dos Remédios, nós vos agradecemos tantos favores recebidos pelas vossas mãos santíssimas para cada um de nós e nossas famílias, nos momentos de dor, nos momentos de alegria. Com razão, a Igreja vos invoca como saúde dos enfermos e também consoladora dos aflitos, e sob o vosso manto sempre tem encontrado proteção e abrigo. Mãe do remédio que é Jesus, capaz de sarar o nosso corpo enfermo e reerguer a nossa alma abatida, socorrei-nos. Para cada provação e situação de dor, a Senhora tem nos dado o medicamento apropriado, visto ser o vosso Filho, o médico dos médicos. Senhora do remédio que é Jesus, salvação única para o mundo ferido e para os lares desmantelados. Intercedei por nós e por eles. Concedei-nos, ó Virgem benigna, momento após momento, este santo e salutar remédio que é Cristo Jesus, para que não nos percamos nesta vida e cheguemos convosco à feliz eternidade. Amém, aleluia, amém, Senhor. Na primeira leitura de hoje, exatamente de Gênesis, regressado do exílio, o povo de Israel está realmente reduzido a um resto, privado dos dons prometidos a Abraão. O mesmo Abraão que Deus tinha chamado pai de inúmeras nações. A tradição sacerdotal lembra, nestes poucos versículos, a vocação de Abraão para que o povo reencontre a esperança na certeza da aliança com Deus. Está lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo de 4 a 7. Deus, com efeito, ele não pode realmente renegar a aliança, porque ele não pode renegar a si mesmo. Esta certeza é fundamento bem seguro para a esperança do povo, tal como já fora Abraão, que por isso esperou contra toda a esperança. Foi Deus que se revelou a si mesmo e revelou a Abraão o nome novo, pai de inúmeros povos, de acordo com o projeto divino de salvação, no qual era chamado a ser protagonista. Esta vocação e missão implicam caminhar diante do Senhor em integridade de vida. Abraão e também da sua posteridade seriam de Deus, e Deus seria o Deus de Abraão e também da posteridade. Abraão responde à proposta divina com um gesto de adoração e também de ação de graças que se torna escuta. E Deus pode falar-lhe. Abraão prostou-se com o rosto por terra e Deus disse-lhe. Já no evangelho de hoje de João, Jesus ele afirma com solenidade: em verdade eu vos digo, que a sua palavra é vida e dá vida a quem a acolhe. Os seus ouvintes naquela ocasião não a acolheram, como vê no versículo final. Então agarraram em pedras para lhe atirarem. Entre os dois versículos encontramos o diálogo, o confronto que tem por horizontes a antítese vida e morte, e como ponto de referência a Abraão, de quem os judeus se dizem descendentes. Jesus ele vai respondendo indiretamente às perguntas, umas perguntas de provocação que lhes são feitas, mas das suas respostas emerge a clara afirmação de que é o Filho de Deus, cuja glória procura. É Deus que o leva a falar,
Por isso, com verdade, pode dizer: antes de Abraão existir, eu sou. Só reconheço a Deus que se manifesta no seu Filho feito homem, se pode ter a vida. Há exatamente uma perfeita comunhão entre o Pai, entre o Filho. É para ela que se encaminha a história da salvação prometida a Abraão, que na fé realmente entreviu a sua realização. Esta afirmação é um escândalo para os judeus, que apenas segundo a carne são filhos de Abraão. Meditação. A adesão à verdade leva à liberdade. A verdade vos tornarás livres. João capítulo 8, versículo 32. Trata-se da liberdade do pecado, mas também da liberdade diante da morte. Se alguém observar a minha palavra, nunca morrerá. Jesus, ele promete tudo isso, comprometendo a sua palavra. Em verdade eu vos digo, trata-se de uma fórmula solene que garante a palavra dada como a própria personalidade de quem a pronuncia. No essencial, Jesus diz-nos que o segredo da liberdade é a obediência à sua palavra, uma obediência nascida no mais fundo do seu coração de quem a souber acolher. Abraão soube acolher a palavra de Deus e obedecer-lhe, tornou-se um modelo dos crentes e exultou de alegria na esperança de ver o dia de Jesus. Exultou exatamente pensando em ver o meu dia, viu e ficou teu, diz o Senhor. Também nós somos chamados nesse tempo da paixão e da Páscoa, a ver o dia de Jesus e a permanecer nessa alegria. Abraão viu o dia de Cristo, viu o dia da ressurreição, em prefiguração, isto é, participando em acontecimentos que deixavam entrever o desígnio divino de ressurreição, o seu Cristo, principalmente no nascimento de Isaque e no seu sacrifício no Moriná. Sendo velho, muito avançado em idade, e sendo a sua mulher estéril, acreditou que Deus é capaz de ressuscitar os mortos. E aconteceu o nascimento de Isaque, que encheu ele de alegria. Quando Deus lhe pediu o sacrifício do filho, Abraão dispôs-se a sacrificá-lo. Parecia que a promessa de Deus ia ficar por cumprir. Mas Abraão ele não hesita na sua fé. Deus providenciará. Diz ele ao filho que lhe pergunta pelo cordeiro a sacrificar. E Deus providenciou. Isaque desceu vivo do Moriá. De certo modo, foi sacrificado e permaneceu vivo, tornando-se figura de Cristo morto e ressuscitado. São figuras imperfeitas, mas Abraão pode já ver nelas o dia do sacrifício real de Cristo, premissa da ressurreição para uma vida plena e também gloriosa. Viu e alegrou-se. A fé é um combate pela vida. A fé enfrenta a morte na sua forma mais isidônea e cotidiana, aquela que se apresenta como a inulidade da existência. Jesus, o verdadeiro descendente de Abraão, no combate que opõe a morte à vida, revela uma fé que abre para uma inesperada esperança. No muro de angústias que nos aprisiona, abre uma brecha por onde pode irromper a vida, porque Ele é a vida. Ide até existir. Ele diz: eu sou. Abraão, como tantos outros servos, como tantos outros amigos de Deus do Antigo Testamento, prenuncia Cristo. Eis-me aqui, diz o Pai dos crentes, quando Deus o chama para o sacrifício de Isaque. Gênesis capítulo 22, versículo 1, eis-me aqui.
deve continuar na nossa vida, unido a Ele, unido a Cristo, porque nós somos chamados na igreja a procurar, a realizar como único e necessário uma vida de união à oração de Cristo. Como a nossa vida religiosa e também apostólica está unida de forma explícita. Nós temos que ter realmente uma alma reparadora de Cristo ao Pai pelos homens, assim também. Isso acaba configurando a nossa existência com a de Cristo, pela redenção do mundo e para a glória do Pai. A obediência religiosa radicada na encarnação e na Páscoa de Cristo participa da sua missão salvífica. É necessariamente apostolólica. Como obediência religiosa é comunhão de amor com o Pai, assim também é comunhão de amor, de serviço em favor dos homens, sempre em Cristo, sob a influência do Espírito Santo. Oração. Senhor Jesus Cristo, Cordeiro imolado e ressuscitado, para a glória e para a alegria do Pai e para a nossa salvação, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos graças. Eis-nos aqui, disposto a escutar a voz do Pai e lhe obedecer-lhe, dispostos a unir a nossa vida ao de Abraão, a de todos os amigos de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento, mas sobretudo ao teu. Ajuda-nos a viver na fé e na disponibilidade confiante no Pai e no seu projeto de amor, no seu projeto de salvação. Ajuda-nos a viver na fé, na tua ressurreição, a vencer permanentemente as forças da morte e alegrar-nos, porque a tua glória, vitória, será também a nossa vitória. Ajuda-nos a vencer a morte, encarando-a e oferecendo-a como participação na tua morte. Ajuda-nos a vencer tudo quanto nos pode causar tristeza, causar pessimismo, desânimo, tudo quanto nos possa fazer capitular diante das dificuldades da vida. Que em todas as situações ressoe aos nossos ouvidos a tua palavra. Coragem, eu venci o mundo. João capítulo 15, versículo 33. Amém, Senhor. Amém. Contemplação. Todos estes domingos nos colocam diante dos olhos do Antigo Testamento, nos grandes acontecimentos que preparam a redenção. Meditamos no pecado de Adão, depois no castigo do dilúvio. Eis o sacrifício de Abraão, uma das mais belas figuras do sacrifício redentor. Deus, Ele quer mostrar-nos o preço daquilo que fez por nós e a grandeza do seu amor. Ele escolheu Abraão, dá-lhe tardiamente um filho, Isaque, o filho da promessa, do qual nascerá todo um povo. Deste povo abençoado sairás o Messias. E quando Isaque se tornasse um adolescente, Deus pede a Abraão o seu sacrifício. Que provação! Não é apenas um filho, é o filho do milagre, é o filho da promessa, o filho pelo qual deve vir a Abraão toda a sua glória. Abraão consente em sacrificá-lo. Depois, a intervenção divina impede a imolação. Deus quis assim mostrar-nos que, ao dar-nos o seu Filho e ao sacrificá-lo, nos testemunha um imenso amor. Como tal pouco o compreendi até este exato momento. Como sou frio, como sou ingrato, como eu sou insensível. Os grandes dias de Páscoa se aproximam-se. Não vou sacudir a minha indolência. Meu irmão, minha irmã, vamos hoje repetir frequentemente e vamos hoje viver a palavra que está lá em João capítulo 8, versículo 51, que diz: se alguém observar a minha palavra, nunca morrerá. Repito, se alguém observar a minha palavra, nunca morrerá. Meu amado, minha amada,
Deixe que essa palavra tome conta da sua vida. Tome posse e nunca, jamais se esqueça: Deus ama muito, muito, muitíssimo você.